Paz de Cristo, irmãos. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 16. A parte B do versículo 4 até o versículo de número 15. Esse vai ser o texto para a nossa meditação no dia de hoje. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 16, de 4 a 15, nos diz assim a palavra de Deus. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Mantenham suas Bíblias abertas, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Vamos pedir a bênção da iluminação do Espírito Santo. Pai bendito, mais uma vez nós nos colocamos na presença do Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Desta vez, ó Deus, nós pedimos a Ti que nos concedas por Tua graça a bênção da iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós desejamos conhecê-lo e nós somente podemos conhecer o Senhor por meio da Tua palavra revelada a nós. E nós somente podemos conhecer o Senhor através da Tua palavra por meio dessa ação poderosa do Espírito Santo que ilumina nossas mentes, o nosso coração, para recebermos a palavra do Senhor, mas não somente a recebermos, mas a compreendermos. E não somente compreendermos, mas também o Espírito do Senhor nos habilita a colocarmos, ó Deus, estas palavras do Senhor em prática em nossas vidas. Faça isso conosco, nós te suplicamos, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. E é em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é o meu 16º sermão nesta série no discurso de despedida de Jesus. E eu provavelmente comecei boa parte destes meus sermões falando que os discípulos de Jesus estavam profundamente tristes e aflitos. E hoje não é diferente. Os discípulos de Jesus estavam tristes e aflitos. Agora talvez um pouco mais do que antes, porque eles haviam acabado de ouvir Jesus falando com eles a respeito de ódio, violência, oposição, perseguição hostil. Jesus havia dito aos seus discípulos que, assim como o mundo o havia odiado, eles haveriam de ser odiados também.
seriam perseguidos, presos, expulsos das sinagogas, mortos por causa de Jesus. Talvez agora eles estivessem um pouco mais aflitos e perplexos do que em outros momentos em que eles vinham ouvindo o próprio Cristo a anunciar a sua partida. Esses discípulos, eles sabiam, e talvez fosse tudo o que eles sabiam até esse momento aqui, eles sabiam que eles iriam perder Jesus. A presença física de Jesus, como eles a haviam tido ao longo de todo o período do ministério de Jesus, eles já não mais a teriam. Mas Jesus, ele disse a esses discípulos aqui que no final das contas, o fato deles perderem naquele momento a presença física de Jesus ali juntamente com eles, seria melhor para eles. Porque quando Jesus fosse novamente para o Pai, Jesus disse aos seus discípulos no texto que nós lemos, ele então haveria de enviar o Espírito Santo, o Consolador. Os seus discípulos precisavam entender que para que o Espírito Santo viesse, era necessário que primeiro Jesus Cristo voltasse para a presença de Deus o Pai. E Jesus diz aos seus discípulos que este era um cenário melhor do que aquele que eles estavam vivendo naquele exato momento, porque a presença do Espírito, uma vez consumada no meio do povo de Deus e nos seus discípulos, ela cumpriria a promessa de Jesus de estar com os seus discípulos todos os dias até o fim dos tempos. Até esse momento em que Jesus está falando com seus discípulos, poucas horas talvez, ou talvez nem faltasse uma hora para que ele viesse a ser preso, muito pouco tempo antes de ser preso e condenado à morte, até esse momento, os discípulos ainda não haviam recebido essa promessa de Jesus, o que nós vamos ver em Mateus 28, no texto da grande comissão. Mas a vinda do Espírito Santo é o que haveria de cumprir essa promessa, de Cristo habitando com seu povo todos os dias, uma habitação espiritual até o fim dos tempos. O Espírito Santo é que traria aos discípulos de Jesus uma comunhão ininterrupta. É o Espírito Santo que iria trazer às testemunhas de Jesus poder e eficácia para que eles pudessem desempenhar o seu ministério, para que onde eles viessem a proclamar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, então esta mensagem fosse proclamada com poder. Através desse texto que nós lemos aqui, irmãos, através dessa passagem das Escrituras, o que nós vamos ver é que Jesus, por meio desse texto aqui, ele descreve aquele que é o trabalho do Espírito Santo. E nós vamos fazer algumas considerações hoje a respeito do ministério do Espírito Santo. Mas nós não podemos fazer isso, considerações a respeito da natureza do trabalho do Espírito Santo, sem primeiro nós pensarmos um pouco a respeito do tema da partida de Jesus. E a partida de Jesus é o tema principal de todo o seu discurso de despedida. Jesus aqui já havia dito aos seus discípulos que ele deveria morrer para que se cumprisse a vontade de Deus em seu plano redentor. Mas haviam alguns detalhes que Jesus ainda não tinha compartilhado com os seus discípulos até esse momento. Veja o que ele disse na parte B do verso de número 4. Ele diz: eu não lhes falei tudo isso desde o princípio, porque estava com vocês. Mas agora, nesse momento em que Jesus está dando alguns detalhes do que haveria de acontecer com ele, com a iminente prisão de Jesus, era um momento de preparar os seus discípulos para o que estava por vir. Jesus diversas vezes já havia dito aos seus discípulos que ele haveria de morrer para que se cumprisse o plano de Deus. Mas, por meio do seu discurso de despedida, Jesus carrega agora esta sua fala com uma série de detalhes, para que os discípulos saibam justamente aquilo que eles deveriam fazer uma vez que Jesus partisse para junto do Pai.
Jesus, mais uma vez, irmãos, está deixando aqui claro para os seus discípulos que ele estava prestes a partir para junto do Pai. Mas dessa vez, Jesus ele manifesta uma preocupação diferente com os seus discípulos. Ao lembrar os seus discípulos que ele estava prestes a voltar para o Pai, Jesus demonstra uma certa preocupação com eles. Veja o verso 5, ele diz: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Diferente de alguns minutos atrás, diferente de pouquíssimo tempo atrás, em que Jesus havia já dito aos seus discípulos que ele estava voltando para o Pai, e momentos em que seus discípulos perguntaram a Jesus, questionaram a Jesus sobre a sua partida. Agora, quando Jesus anuncia a sua partida, os discípulos ficam em silêncio. Eles não têm perguntas a fazer. Só que a preocupação de Jesus, ela não é com a falta de interesse dos seus discípulos na notícia que ele estava compartilhando com eles mais uma vez. Possivelmente, a preocupação que Jesus manifesta aqui, ela era com o fato de que os discípulos dele não estavam compreendendo corretamente o que essa partida significava. Eles não haviam entendido a verdade por trás da partida de Jesus. Esses homens estavam tomados de tristeza. Agora, certamente, eles estavam muito assustados com tudo que Jesus tinha falado com relação à oposição do mundo. E Jesus constata isso, ele diz isso no verso 6, ele diz: pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Então Jesus ele volta a falar aos seus discípulos aquilo que ele já havia dito aos seus discípulos momentos antes. Jesus volta a sua atenção para os seus discípulos e começa a falar com os seus discípulos sobre coisas que ele já havia ensinado antes aos seus discípulos e coisas que eles pareciam não ter entendido direito. Veja o que ele diz no verso 7. Ele diz: mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Essas palavras de Jesus aqui, elas podem ter soado como um contrassenso para os seus discípulos. Imaginem só a situação em que esses homens estavam. Como assim? Jesus está prestes a deixar a gente, ele está indo embora, e não bastasse ele ir embora, não bastasse nós ficarmos sozinhos, Jesus ainda está dizendo para a gente que nós vamos ser perseguidos, que nós vamos ser oprimidos, que nós vamos ser presos, que nós vamos ser mortos por causa dele. Como que isso pode ser uma coisa boa? Como isso pode servir para o nosso bem? É verdade, irmãos, Deus ele age por caminhos que fogem à nossa capacidade de compreensão. Os caminhos de Deus são muitas vezes caminhos misteriosos, nós não conseguimos compreendê-los. Qualquer um de nós, à semelhança desses discípulos, estaríamos em crise agora, perplexos, em silêncio, sem saber nem mesmo o que pensar direito sobre aquelas coisas que a gente estava a ouvir. Nós seríamos como os discípulos ao ouvirmos aquelas palavras de Jesus. Mas o que Jesus estava querendo deixar claro para os seus discípulos aqui, no versículo de número 7, ao dizer para eles que era melhor que ele partisse, porque se ele não fosse para junto do Pai, eles não poderiam receber o Espírito Santo, o que Jesus queria deixar claro para eles aqui é que a sua partida tinha um propósito definido. Jesus já havia dito, inclusive, para esses homens que eles não seriam deixados órfãos. Talvez eles estivessem com medo disso, de ficarem órfãos. Como assim? Como assim Jesus vai embora,
mas vai enviar um consolador. Eles não conseguiam entender as verdades por trás da declaração de Jesus, mas eles precisavam entender. A partida de Jesus tinha um propósito definido. Jesus já vinha deixando isso claro para os seus discípulos. No capítulo 14, por exemplo, Jesus disse que ele estava indo para junto do Pai, ele estava partindo para preparar um lugar para os seus discípulos junto ao Pai. Jesus já havia dito também aos seus discípulos, também no capítulo 14, que ele estava indo, partindo para junto do Pai, para capacitar os seus discípulos a fazerem obras maiores do que aquelas que ele havia realizado. E principalmente, irmãos, Jesus queria que seus discípulos soubessem que ele estava partindo para que os seus discípulos pudessem desfrutar de uma comunhão maior com ele, por meio do Espírito Santo. Eles não conseguiam compreender que aquela relação que eles tinham com o Cristo em sua presença física com eles, limitada a espaço e a tempo, ela iria mudar radicalmente. Porque por meio da ação do Espírito Santo, da morada que o Espírito Santo faria neles, Cristo estaria com eles em todo tempo, em todo lugar, em quaisquer circunstâncias. Jesus queria que seus discípulos soubessem disso. Jesus queria que seus discípulos soubessem que esse plano redentor do Pai, ele somente poderia ser completado quando o Filho retornasse para junto do Pai. Ele somente poderia ser completado quando o Filho retornasse para junto do Pai e também quando este Espírito fosse enviado. O envio do Espírito fosse concretizado para que Cristo Jesus então pudesse fazer morada em meio ao seu povo. Em todo esse processo no plano redentor de Deus, a cruz ela é absolutamente necessária para poder inaugurar essa nova era de salvação. Era somente depois desse evento central na história da redenção que o Espírito Santo poderia vir habitar com aqueles homens. Eles precisavam saber disso, para que eles não ficassem tão assustados, tão amedrontados, tão entristecidos. Eles precisavam saber que a partida de Jesus significaria um bem maior para eles. Mas há um sentido ainda mais direto aqui, no qual a vinda do Espírito ela seria boa para esses discípulos. Veja o que nos dizem os versos de 8 a 11. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E aqui nós vemos Jesus descrevendo a primeira característica a respeito da natureza do trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo aqui é descrito como um trabalho de convencimento. O Espírito Santo é o espírito do convencimento. Ou seja, o Espírito Santo deve mostrar ao mundo, cutucar as consciências das pessoas do mundo, que existe um chamado pecado e que essas pessoas, estão falhando em evitar este pecado. O trabalho do Espírito Santo é convencer o mundo de que existe algo chamado justiça. Existe um padrão justo que essas pessoas, que este mundo não pode alcançar. E o Espírito deveria convencer o mundo de que existe um julgamento por vir, por causa da falha deste mundo em atingir este padrão de justiça exigido pelo próprio Deus Santo. O Espírito Santo é o espírito do convencimento.
E olha, irmãos, em questão de semanas, esses discípulos iriam testemunhar o cumprimento das palavras de Jesus, ditas aqui a eles. No dia de Pentecostes, os discípulos iriam ver o cumprimento das palavras de Jesus em resultado do sermão pregado pelo apóstolo Pedro. Por meio da pregação do apóstolo Pedro, nós vamos ver, por exemplo, que o Espírito convenceu o mundo do pecado. Pedro, ele apontou com coragem o pecado daqueles homens que eram seus ouvintes depois de terem recebido o poder do alto. Diz o texto de Atos, no capítulo 2, no verso 23, que Pedro disse que a Jesus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Agora a pecaminosidade do mundo, daqueles ouvintes do sermão de Pedro, ela estava exposta diante deles. Eles eram pecadores. Eles rejeitaram o Messias de Deus. E convencidos de seu pecado, do pecado da incredulidade, o texto nos versículos 37 e 38 do capítulo 2 de Atos vai dizer que eles ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: o que faremos então diante disso? Sabendo do nosso pecado, sabendo que nós intentamos contra a vida do ungido de Deus, o que é que nós faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Eles estavam a experimentar no sermão de Pedro, no dia do Pentecostes, após a descida do Espírito, o cumprimento da palavra de Cristo Jesus. Assistindo a este espírito do convencimento agindo em meio àquela multidão dos que ouviam o sermão de Pedro. Mas no dia do Pentecostes, o Espírito não só convenceu aqueles homens do pecado, o Espírito convenceu o mundo da justiça. Ele fez isso por meio das palavras do apóstolo Pedro que apontaram Jesus, e isso nós vemos no capítulo 2, no verso 22, como homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles. O espírito do convencimento estava convencendo aqueles homens que Jesus é o único justo, Jesus é o único cumpridor da lei, Jesus é o único que pôde atingir o padrão de justiça exigido de um Deus santo. Jesus é o homem perfeito. E por meio da pregação do apóstolo Pedro e da ação do Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, aqueles homens sabiam agora que a ressurreição de Jesus e que a ascensão de Jesus eram a declaração de aprovação do próprio Deus a respeito da vida e da obra do seu ungido. O espírito do convencimento convenceu o mundo da justiça no dia do Pentecostes. Mas no dia do Pentecostes, o Espírito convenceu também o mundo do juízo por meio do testemunho do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, com base nas Escrituras, e isso nós podemos ver entre os versos 33 e 35 de Atos 2, ele mostrou para aqueles seus ouvintes que Cristo fora exaltado, estando assentado à direita de Deus Pai. E ele mostrou também aos seus ouvintes que no devido tempo, Deus, o Pai, haveria de colocar os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés. O espírito do convencimento convenceu no dia de Pentecostes os ouvintes do sermão do apóstolo Pedro do juízo. Mas a vinda do Espírito, irmãos, traria um bem ainda maior para esses discípulos. Mesmo estes homens sendo apóstolos, esses homens eles ainda tinham muitas coisas para aprenderem da parte de Jesus. E Jesus certamente ainda tinha muito a ensinar estes homens. Veja o que diz o verso 12. Diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer,
mas vocês não o podem suportar agora. Contudo, este ensino que os discípulos de Jesus haveriam de receber em um tempo oportuno, através do ministério do Espírito, eles somente receberiam após a volta de Jesus para junto do Pai. Então veja só, Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu tenho muitas coisas para falar para vocês ainda, mas não é o momento. Vocês ainda não podem suportar. Vocês ainda vão me ouvir falar. Mas depois de partir para junto do Pai? Como é que aqueles homens poderiam ouvir ainda Jesus a falar? E isso aqui nos leva à segunda marca do trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é não somente o espírito do convencimento, mas ele é o espírito de iluminação. Jesus deixa isso claro aqui por meio das suas palavras no verso 13, em que ele diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, como é que aqueles discípulos ainda ouviriam aquelas palavras que Jesus tinha para dizê-los? Por meio da vinda do Espírito Santo. Ao ouvirem o Espírito, eles estariam ouvindo o próprio Cristo. Só que aqui a gente precisa de cuidado, irmãos. Nós precisamos de muito cuidado com a interpretação deste versículo aqui, que possibilitou que alguns crentes acabassem se enveredando por caminhos complicados na interpretação da experiência e do desempenho do ministério do Espírito Santo. Aqui nós temos que ter muito cuidado para a gente não saltar do cenáculo direto para a sala de estar da nossa casa. A gente tem que tomar cuidado. Porque Jesus não disse essas palavras para nós. Jesus disse essas palavras para os seus discípulos. Jesus disse essas palavras para com os apóstolos. E para nós entendermos corretamente o que diz o texto da Escritura, e para que nós possamos aplicar aquilo que diz a Escritura à nossa própria experiência hoje, nós precisamos primeiro nos perguntar como que essa promessa de Jesus ela se cumpriu na vida dos apóstolos. É somente então que a gente vai indagar quais seriam as implicações desta palavra de Jesus para nós. Primeiro, nós precisamos ter o cuidado de não pular lá do cenáculo, saltando anos, séculos de desenvolvimento, os primeiros anos da igreja, para agora, pensando que o Espírito Santo está revelando ainda coisas novas ao seu povo. É preciso cuidado, irmãos. Os apóstolos que ouviram Jesus naquela noite, eles receberam um papel único na igreja. Um papel que não ia se repetir. Essa história de sucessão apostólica, ela não existe. E nós não devemos, irmãos, cometer o erro de pensar que, assim como os apóstolos, nós podemos também receber qualquer tipo de revelação direta da parte do Espírito Santo. Veja o verso 13 que nós lemos. Jesus disse assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês. Vocês quem? Os apóstolos. Ele anunciará essas verdades aos apóstolos. Então, este vocês, aqui no versículo de número 13, ele se refere àquela inspiração especial do Espírito Santo aos apóstolos que possibilitou a composição dos livros do Novo Testamento
incluindo este evangelho que é o evangelho de João. Esta revelação especial, por meio do Espírito, que Cristo tinha ainda para realizar, ele a realizou aos apóstolos, possibilitando assim que nós tivéssemos em nossas mãos estas palavras reveladas pelo Senhor por meio da ação do Espírito. Além disso, nós vamos ver, irmãos, que o Espírito ele ensinará aos apóstolos aquilo que Cristo também tem ensinado. O Espírito ele irá revelar os dias vindouros. E essa é uma promessa que foi cumprida em várias partes do Novo Testamento, mas de maneira mais clara, esta é uma promessa de Jesus que foi cumprida na vida dos apóstolos de forma clara e óbvia no livro de Apocalipse. Esta ação do Espírito Santo, revelando de maneira especial as palavras de Jesus aos seus apóstolos, ela possibilitou que eles soubessem qual seria o desfecho dos tempos e das eras. E isso está escrito, revelado, registrado para nós em Apocalipse. Tudo isso, todas estas coisas, todo este ministério, esse trabalho do Espírito, é descrito no verso 14 que ele é para a glória de Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos a respeito do Espírito: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Meus irmãos, a palavra de Deus, o Espírito Santo e Cristo Jesus, eles trabalham juntos. O Espírito Santo é aquele que inspira a palavra. E a palavra revelada é aquela que aponta para Cristo. Então nós nunca devemos, irmãos, colocar desacordo ou oposição à Bíblia e à obra do Espírito. A Bíblia e a obra do Espírito, a Escritura e a obra do Espírito, elas caminham juntas. Não há desacordo ou oposição entre elas. E aquele que ama a Jesus, então, ele deve amar também a Bíblia. Porque a Escritura honra Jesus. Porque a Bíblia honra Jesus. E aquele que ama o Espírito, irmãos, deve também amar a Jesus. Porque o Espírito aponta para Jesus. Porque o ministério do Espírito é revelar a pessoa de Jesus. Além disso, irmãos, aquele que ama o Espírito também vai amar a Bíblia, porque a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo são uma só mente, de uma só mente, falando conosco por intermédio da Escritura inspirada pelo Espírito. Isso fica claro no versículo de número 15. Jesus disse: tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito Santo, irmãos, é o espírito de convencimento e o Espírito Santo é o espírito de iluminação. Isso não significa, cuidado, irmãos, isso não significa que o Espírito Santo esteja a oferecer novas revelações a quem quer que seja. Se você ouvir alguém dizendo coisa parecida com isso, olha, eu aconselho você a fugir, a sair correndo. Aqui está a palavra de Jesus Cristo revelada ao seu povo, pelo Espírito. O Espírito Santo aponta para essas verdades. Essas verdades apontam para a pessoa e obra de Jesus Cristo, para o cumprimento da história da redenção, do plano redentor, segundo a vontade de Deus Pai. O Espírito Santo é o espírito da iluminação.
Por isso que nós oramos pela bênção da iluminação aqui, irmãos. Quando nós lemos a Escritura e quando nós passamos a meditar na Escritura. Porque é somente por esta ação poderosa, por este trabalho, esse ministério do Espírito Santo, que nós podemos compreender a palavra revelada de Jesus ao seu povo. Irmãos, esta promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo, ela é uma demonstração da sabedoria e do amor de Deus. A partida de Jesus, ela não foi uma perda para os seus discípulos, embora eles pudessem pensar isso. Eles não estavam perdendo nada, eles estavam ganhando. A partida de Jesus, ela foi uma abertura para uma presença mais plena de Jesus, para uma presença permanente de Jesus com os seus discípulos. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, ilumina a igreja e glorifica a Cristo em tudo aquilo que ele faz. Este é o ministério do Espírito Santo. Eu já disse, irmãos, e eu repito, o ministério do Espírito não é promover nenhum tipo de transe espiritual sem explicação. O ministério do Espírito é revelar a Cristo. Revelar Cristo. Esta é a obra do Espírito. O Espírito veio para exaltar a Jesus e o Espírito veio para aplicar em nossos corações as bênçãos da redenção. Este é o trabalho do Espírito. Este é o ministério do Espírito. Há quem diga que presbiteriano não fala do Espírito Santo, né? Não, os presbiterianos não creem no Espírito. Não, nós cremos. Nós cremos naquele Espírito que é revelado nas Escrituras. Nós cremos naquela ação, trabalho e ministério do Espírito que nos são revelados na Escritura. Nós cremos que nós desfrutamos da presença constante e ininterrupta de Jesus conosco por causa desse Espírito que habita em nós. Talvez a gente não seja muito eufórico, muito agitado, a gente é um pouquinho mais quieto do que outros irmãos nossos. Mas, irmãos, isso não significa que nós não nos preocupamos com a obra do Espírito Santo. A obra e o ministério do Espírito Santo é este: revelar a pessoa de Jesus Cristo e glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós devemos ser um povo que vive na dependência do Espírito Santo. Nós devemos ser um povo, irmãos, que está atento à voz do Espírito Santo nas Escrituras. E nós devemos nos submeter à direção que o Espírito dá para as nossas vidas. Irmãos, que nós possamos, assim como os discípulos de Jesus no Pentecostes, testemunhar com ousadia, testemunhar com fidelidade que há somente um Senhor, a saber, Jesus Cristo. E como nós somos lembrados hoje, ao iniciarmos o nosso culto, Cristo Jesus, que está vivo e exaltado à direita de Deus Pai, é o único Senhor e Ele reina. Jesus reina. Que em nossa vida, irmãos, nós possamos ser conduzidos, nós possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo e que nós possamos ser levados, movidos, empurrados pelo Espírito a vivermos vida que glorifique a Jesus Cristo, anunciando ao mundo que o nosso Salvador ressuscitou dos mortos, reina e voltará em glória. Amém.